Shabbat Shalom, família MCR, Shabbat Shalom a todos que nos assistem nessa nossa noite de sábado, nessa nossa noite de ceia do Senhor. É com muita alegria que estamos dando início à nossa ceia. E eu separei um texto para essa noite tão especial e espero que o Espírito Santo, ao longo de todo esse dia, já tenha ministrado, esteja ministrando sobre casas e famílias, a respeito de algo tão essencial na nossa vida. Ceia do Senhor é para aqueles que creem em Cristo. Ceia do Senhor é para aqueles que esperam a sua vinda, para aqueles que entenderam a importância do corpo e têm prazer em fazer parte dele. Portanto, sejam bem-vindos. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 27. Vou te dar um tempinho aí para você abrir. Estamos num tempo ainda de ceias virtuais, na intenção de te estimular a fazer da sua casa esse ambiente de ministração de reino, esse ambiente de casa do Pai, esse ambiente de igreja do Senhor. Então, espero que famílias estejam agora reunidas dentro desse ambiente tão essencial para tudo aquilo que precisamos viver como corpo de Cristo dentro dessa geração. Palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 27. O próprio Jesus nos diz: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Hoje celebramos a revelação desse pão, esse pão tão essencial, esse pão que nos alimenta para a eternidade, e que esse pão superabunde sobre a sua mesa, te levando, através desses elementos proféticos, a provar da verdade que é Jesus. Quero convidar você, nesse início de celebração de ceia, a orar. Vamos orar? Orarmos em prol desse tempo onde o Senhor tem muito a ministrar, através dos louvores, de tudo aquilo que será ministrado nesse lugar. Em nome de Jesus, te convido a fechar seus olhos. Vamos. Senhor, nós te agradecemos por mais um tempo tão precioso na tua presença, tempo de ceia do Senhor. Obrigado por nos encontrar, Senhor, nesse ambiente de família, de reino, de igreja verdadeira, igreja além de placas e denominações, mas a igreja pura, a igreja que encontra lugar de revelação em cada casa, em cada mesa, em cada família. Que o Senhor possa se revelar, Senhor, nessa noite. E não só nessa noite, mas se revelar na história de cada casa, de cada família, Senhor, aonde essa ministração está sendo assistida. Deus, consagramos a Ti esse tempo, te pedindo: assenta-te em mesas nessa noite. Ministra sobre sacerdotes nessa noite. Toma homens e mulheres, Senhor. Estabelece a revelação da Tua família sobre famílias nessa noite. E que essa seja uma noite de cura, de comunhão, de restauração de vínculos e relacionamentos. Te convidamos, pão vivo, pão de Deus, vem ser o nosso alimento. Te rendemos graças por esse tempo, Jesus, e te glorificamos. É em Teu nome que nós oramos, e é em Teu nome que desde já agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Ele. Graças te damos, Pai. És o Pai, bom Pai, quero
do pão eterno, Jesus, Jesus, nós te queremos tanto. Nós precisamos, necessitamos, não há como caminharmos sem ti. Precisamos desse pão, precisamos de ti, Jesus. Nós precisamos tanto. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida. És Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna, Só tu tens as palavras queremos de ser guiados por ti. Aquele que é verdade, aquele que é vida, aquele que é o caminho. Pra onde iremos nós? Não há ninguém pra quem iremos, Deus, senão a ti. És o único que tem poder de nos saciar. Nunca seremos saciados. Precisamos de ti em todos os dias. Oh. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel.
de Ti, cada vez mais, todos os dias, o tempo todo. Como é bom podermos declarar que Ele é o nosso alimento, que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, nosso escudo. Ele é tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que almejamos. Ele é consolador, Ele é Deus presente, Ele é socorro bem presente na angústia. Tu és bom, Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, e nesta noite nós Te exaltamos. Fomos resgatados por esse amor, fomos alcançados por esse amor. E se temos Shabat, e se temos descanso, temos porque Ele nos amou. Obrigado. Temos porque Ele nos encontrou. Obrigado. Houve um resgate na minha e na sua vida. Obrigado. Nós não éramos merecedores, continuamos não sendo. Somos miseráveis, pobres, pecadores, mas Ele nos amou. Eu quero te convidar a nessa noite de Shabat, neste sábado maravilhoso, declarar isso: a tremenda graça do Senhor me alcançou, me resgatou. Eu sou livre. Eu sou livre pela maravilhosa graça de Deus. Você pode aí cumprimentar o seu irmão, você pode dar um abraço no seu filho, no seu marido e dizer: somos livres pela graça, pelo amor de Deus que nos alcançou. Vamos declarar com bastante alegria. Tão mais forte, é o meu amado.
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Jesus, eu ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Jesus, eu canto pelo que fez. Escolhidos de Deus, e Ele nessa noite declara para mim e para você que há uma mesa preparada, há uma mesa preparada para os filhos. Você pode se assentar a essa mesa, se deleitar do banquete que Ele tem para você nessa noite. Se deleite do banquete que Ele tem para você. A mesa está pronta, Ele está presente aqui, e Ele tão somente te convida a desfrutar de tudo que Ele tem. Ele é bom, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso. Queremos, Deus, queremos nos deliciar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Rejeitado, Pai, Tu és refugiado, encontra-abrigo aos Teus pés. Em meio às guerras és escudo, e no Teu trono encontro salvação. Venha sem medo para esse banquete. Venha porque nós já declaramos que Ele é pão do céu. Venha porque nós declaramos que nós não merecíamos, mas o banquete é para mim e para você. Está pronta. Pai,
Existe uma mesa pronta. E todas as vezes que nos reunimos como igreja, como família, como parte do corpo onde Cristo é o cabeça, celebramos o passado daquele que se entregou à morte por nós e venceu a morte, o inferno, o pecado. E é em memória dele que fazemos isso, como diz o apóstolo Paulo. Celebramos o presente tão evidente, tão claro nas transformações diárias que ele nos permite viver, vencendo pecados, vencendo dores, superando tragédias. Celebramos o futuro que nos está reservado na eternidade em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a uma festa que comunga com a eternidade, a festa que nos alimenta de eternidade, que você possa receber através desses alimentos a eternidade vitoriosa de Cristo, a eternidade gloriosa daquele que se fez sacrifício por nós. Esse é o tempo. Chame essa eternidade para sua casa, para os seus relacionamentos, para essa mesa que está pronta, essa mesa que tipifica a grande mesa que nos é preparada na eternidade. Eu digo, ela já está quase pronta, e ele já começa os últimos preparativos para chamar os seus, para trazer os seus. As bodas estão prontas, já não falta mais nada, e é questão de momento para que possamos, no abrir e fechar de olhos, estarmos assentados nessa mesa, na mesa onde não haverá choro, não haverá dores, não haverá ranger de dentes, não haverá lágrimas, na mesa da alegria absoluta, do amor eterno, da perfeita vida, a vida que nos foi conquistada. Queremos essa mesa, Senhor, nos dê dessa mesa. Chamamos essa mesa para o tempo, nos alimentamos dessa mesa, Senhor. Traz essa mesa para cada casa, para cada família que se permite viver essa com profundidade, com autenticidade, a verdade que é a tua ceia. Traz essa mesa, Senhor. Queremos essa mesa. Vem, a mesa que não nos rotula, a mesa que está além dos preconceitos, dos juízos e julgamentos de uma humanidade decaída, mas a mesa que nos transforma segundo a imagem do teu primogênito Jesus. Queremos essa mesa, Pai, a mesa da tua paternidade. Queremos essa mesa. Vem, Senhor. Chame a presença. Receba da vida, receba da glória que há nessa mesa. Seja bem-vindo ao nosso tempo de ceia do Senhor. Ele preparou essa mesa. E o que é mais lindo é saber que, além dessa mesa estar sendo preparada na eternidade, Ele faz questão de compartilhar elementos dessa mesa no tempo. E o que nos diferencia da própria nação de Israel é porque somos aqueles que definitivamente passamos a receber, a acessar os elementos eternos dessa mesa de forma plena e definitiva, e assim será até que Ele venha, até que tenhamos acesso absoluto a essa mesa. Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Shabbat Shalom. Deus os abençoe. Quero agora compartilhar um tempo de palavra. Vou só pegar uma mesinha aqui. Aleluia. Deus separou esse tempo e eu queria um pouco da sua atenção aí na sua casa. Quero ser bem objetivo, portanto, te convido a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele tempo Jesus passou pelos campos dos cereais num dia de sábado. Eu quero que você guarde bem esse ambiente. Era um Shabat, e eu faço questão sempre nas nossas ceias, que são ceias que celebram o Shabat do Senhor,
explorar muito dos ambientes sabáticos que Jesus teve que lidar dentro do seu ministério, que a palavra relata com tanta fidelidade, com tanta riqueza. E Mateus capítulo 12 é mais um desses momentos. Então Jesus, junto com os seus discípulos, passa pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos estavam sentindo fome. Havia uma fome nos discípulos naquele dia de sábado. E essa fome não era uma fome comum, tenha certeza disso, sabe por quê? Continuando o versículo, a palavra diz: e começaram a colher espigas e a comer. Quando você vai em busca de que cereal era esse, quais cereais estavam aqui, os discípulos vão dizer que era milho, até pela disposição imediata dos discípulos de começarem a colher e ali descascarem, né, o milho, tirando suas cascas e começando a comer dos seus grãos. E isso é interessante, dependendo de como esteja esse milho. Eu creio que o sabor não foi nada agradável, mas isso só comprova o nível de fome. Para outros, essas espigas são espigas do próprio trigo. Espigas que, ainda que não seja costume, principalmente nos nossos dias, de serem colhidas e serem comidos seus grãos de forma tão imediata, digamos assim, ela nos dá essa liberdade de entender que essa relação entre a espiga de milho ou a espiga de trigo só faz você valorizar o padrão de fome que esses discípulos estavam. Realmente havia fome. Mas, versículo 2, vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado, no Shabat. Até porque a lei restringia ações que eram consideradas trabalho no sábado. A quarta lei de Moisés determinava que o dia de sábado, dia exclusivo do Senhor, e uma lei bem determinante. Ele, porém, Jesus, lhes disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. E Jesus continua: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se porém soubesse o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de ceia, por esse tempo sabático. Que o Senhor venha falar diretamente aos nossos corações, venha despertar, venha abastecer os nossos espíritos de vida, de graça, de amor, gerando transformação de alma e corpo. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez através dos louvores e que o Senhor continue a fazer, Pai. Não só através da palavra, mas tudo aquilo que será continuado nas casas e famílias que se reúnem nesse exato momento para celebrar a Tua ceia, Pai, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, como eu já havia começado, o texto de Mateus capítulo 12 nos relata um momento que ele carrega assim algo muito profundo que foge um pouco da nossa visão mais preciosista, digamos, mais religiosa. E eu quero começar exatamente por essa imagem. É um dia de sábado, provavelmente um início de dia, uma manhã de sábado. E Jesus caminhando com seus discípulos, né, à vista dos fariseus, ele passa por um campo de cereais e os seus discípulos, eles têm fome. E eu vou explorar isso no final, mas eu quero que você guarde isso. Uma fome exatamente no dia de sábado. E eles começam literalmente, a fome era tão dominante que eles passam a tirar aqueles grãos e, como eu já havia dito, sejam espigas de milho, como a gente está acostumado, ou espigas de trigo,
como a Bíblia também vai identificar trigo através de espigas, eles começam a tirar essas espigas, descascá-las, o que era considerado, segundo a lei, o debulhar desses grãos, por isso eles são repreendidos. Começam a descascar e o debulhar seria sim um trabalho. E eles começam a descascá-los para quê? Para saciar essa fome. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa fome. E os fariseus de longe, vendo aquela cena, eles não perdem tempo e vão para junto de Jesus e falam: olha só, será que nem isso vocês conseguem fazer? Vocês estão desrespeitando a lei do Senhor, a lei de Moisés, o 4º mandamento, aonde somos sim chamados a guardar o sábado, o dia do Senhor, não é dia de trabalho. E olha o que os seus discípulos estão fazendo. E Jesus, olhando para aquela situação, para aquela indagação, ele apresenta uma resposta com 2 imagens. E eu chamo de uma resposta que vem, ele usa 2 imagens para apontar 3 aspectos que valem a pena chamarmos a atenção. Ele vai usar primeiramente a imagem de Davi e seus soldados no momento em que fugiam da presença de Saul, e eles chegam à cidade de Nob, aonde eles encontram o sacerdote Aimeleque. E eles estão ali famintos, desesperados, de fome, e diante daquela fuga tão intensa, e o sacerdote lhes dá para comer o pão da presença, o pão que ficava na mesa, no lugar santo, na mesa da proposição. E esse pão, eram colocados 12 pães na presença do Senhor. Ali eles ficavam ali e representavam exatamente eles chamavam de pão da presença, ou pão da face de Deus. É como se Deus estivesse ali diante da nação de Israel, num primeiro momento trazendo uma imagem de um Deus provedor, um Deus muito responsável. E aquele pão passava 7 dias, e ao final de 7 dias, geralmente no 7º dia eles trocavam esses pães, e os pães que eram trocados, eles colocavam pães novos ali, e esses pães que saíam, eles se tornavam um alimento exclusivo para sacerdotes. E Davi comeu exatamente desse pão. E é interessante que Jesus vai usar essa imagem de Davi, e a outra imagem que ele vai usar como resposta é a imagem do próprio trabalho sacerdotal, muito bem realizado no sábado. Exatamente no sábado é quando os sacerdotes mais trabalhavam, porque o sábado era o dia do sacrifício, era o dia do ensino no templo, era o dia das orações, era um dia muito intenso para os sacerdotes. E Jesus vai considerar essas 2 imagens, e através dessas 2 imagens ele vai apresentar 3 aspectos que eu quero que você valorize. Primeiro, o grande domínio que Jesus tinha sobre tudo aquilo que estava acontecendo. O seu domínio sobre a palavra e sobre a própria lei. Quando ele apresenta a sua resposta, ele vai valorizar algo muito presente lá em Deuteronômio, quando ele usa a primeira imagem de Davi, Deuteronômio capítulo 23, 25. Jesus vai trazer a imagem, a essência da lei. E a essência da lei, muito mais do que enquadrar o homem numa rotina para adorar, para agradar a Deus, a essência da lei, ela vem para preservar o homem. E o senso de preservação de Deus, ele é muito bem apresentado quando o próprio Davi e os seus soldados comem daquilo que eles não tinham direito, segundo a lei, de comer, porque eram alimentos exclusivos do sacerdote. E é interessante que essa imagem de Jesus, que Jesus apresenta, vem para mostrar que de fato não houve um desrespeito ao sábado. Pelo contrário, ele levou aqueles sacerdotes à essência do sábado. E um segundo aspecto que vale a pena considerar, é que fica muito claro que a motivação daqueles sacerdotes não era a valorização da lei, era tão somente buscar uma falha, buscar algo que desabonasse o ministério de Jesus. E o nível de busca, de perseguição que eles tinham sobre Jesus era tão grande para gerar essa desvalorização, que eles vão expor o quanto eles não entendiam da lei na sua essência. E isso é um aspecto que vale sim ser considerado. E o último aspecto, que está muito patente nas 2 imagens usadas por Jesus,
está exatamente na imagem que eu apresentei no início. Definitivamente os discípulos estavam passando por um momento que foge ao controle daqueles homens. Não era comum na época de Jesus entrar ainda que não fosse sábado, dentro de plantações de cereais, e ali você arranca e começa a comer. Ninguém faz isso, nem hoje em dia. Havia uma fome sobre aqueles homens que precisa ser considerada nessa nossa noite de Shabat. Mas quero explorar um pouquinho mais essas duas imagens para nós chegarmos nesse momento dos discípulos famintos, saciando a sua fome diante de Jesus e da acusação dos sacerdotes. Vamos lá. Como eu falei, voltando para a primeira imagem, Jesus, quando ele considera Davi e seus soldados comendo o pão da presença, para saciar a sua fome, ele traz a essência da lei. E a essência da lei, por incrível que pareça, não era matar, não era punir, não era criar um sistema de robôs, pelo contrário. Jesus aqui, ele defende a essência da lei, que sempre foi preservar o homem e guardar o homem. E quando ele traz essa imagem da lei, essa essência da lei para dentro da rotina que Davi viveu no momento de desespero, sendo saciado pelo pão da proposição, a gente consegue mergulhar um pouquinho mais fundo e perceber que aquele pão que era exclusivo na presença de Deus, que tinha um valor, que conectava, que representava a conexão de Deus com o seu povo, esse pão, ele, em função da necessidade daqueles homens, deixou de ser um elemento exclusivo e sagrado e se tornou um alimento simples e comum, para que pudesse acessar homens desesperados no auge da sua fuga de um rei disposto a matá-los. Se você mergulhar um pouquinho mais, você vai perceber que esse pão, Jesus, ao usar esse exemplo, ele não só nos traz a essência da lei, como ele vai valorizar o significado desse pão. Porque esse pão, ele aponta diretamente para a pessoa do próprio Jesus. Esse pão está muito dentro daquilo que nós lemos na abertura desse Shabat, em João 6, o pão vivo que nos foi dado. O pão que se permitiu ser visto como pão, que sai da sua exclusividade de presença, de governo do Pai, para se tornar o alimento comum, na única disposição de encontrar o homem no auge da sua falência, no auge da sua miséria, no auge da sua fome, para ser o alimento ideal. Pão é o alimento dos miseráveis, é o alimento perfeito na mesa daqueles que não têm nada. E a miséria, a fome, a tragédia tipifica o resultado produzido pelo pecado na vida do homem. Realmente estamos falando de Jesus, e isso é maravilhoso, isso é perfeito. E eu quero convidar você a se permitir ser alimentado por esse pão. O pão que um dia se viu exclusivo, mas ao se deparar com a necessidade dos homens, ele se tornou comum. Um dia se viu como sagrado, totalmente distante da realidade do homem, mas quando se deparou com as limitações e precariedades de um homem condenado à morte, ao inferno, ele se permitiu ser simples e acessível. Glorificado é o Senhor. É interessante que esse pão, ele está sendo muito evidente, usado como exemplo diante daqueles discípulos. Aqueles discípulos que estavam com fome. A segunda imagem que Jesus vai usar dos sacerdotes no templo, traz, num primeiro momento, algo que nós não percebemos, mas é o que a gente até hoje vivencia. A forma como Deus se permitiu se revelar diante dos homens. E desde a lei, isso já era uma realidade. O Shabat, que vinha para dar descanso a todos, tinha que ser produzido, tinha que ser sustentado pelo trabalho de alguns. E esses alguns eram os sacerdotes. Eram eles responsáveis na terra, constituídos por Deus, para fazer com que o Shabat acontecesse conforme Deus havia estabelecido. Isso fala de uma relação
que o Senhor nos chama a ter com Ele e que a lei soube defender muito bem. Para que os homens sejam conduzidos a Deus, é necessário que alguns homens se permitam trabalhar em prol dessa conexão. E exatamente no sábado, onde todos descansavam, era o sábado onde os sacerdotes mais trabalhavam. Eles, na verdade, se não houvessem sacerdotes, é natural você entender que o sábado deixaria de existir com o tempo. A lei que conecta homens com Deus, ela carece de homens conectados a Ele, para que se valorize essa conexão. O que eu quero dizer com isso? Deus chama homens que representam um shabat constante na presença dEle, que são os sacerdotes, que tinham uma vida totalmente dedicada a Ele, para que esses mesmos sacerdotes, no 7º dia, pudessem conectar toda uma nação a esse Deus. Isso fala do papel da igreja. Hoje continuamos sendo assim. E é interessante que o segredo do sucesso desse mover sacerdotal é exatamente a disposição que os sacerdotes deveriam manifestar em reconhecer a importância daquele sábado. Uma nação muito bem estruturada, ou uma geração muito bem estruturada dentro da história de Israel, era uma nação de sacerdotes muito responsáveis pelo sábado. Sacerdotes que se permitiam sim trabalhar com afinco, guardando esse sábado, porque o sábado ele era o ambiente de manutenção da própria lei. Por isso, quanto mais ativos, quanto mais efetivos os sacerdotes se mostravam no sábado, maior era o grau de envolvimento da nação com o Senhor, maior era o grau de relevância da lei do Senhor sobre a história da nação. Estou dizendo isso porque Jesus, ele termina esse segundo exemplo para falar que os discípulos eles estavam vivendo um padrão de sábado que está além da própria lei, que é exatamente o sábado que nós como igreja cremos. O sábado que é muito mais do que um dia de 24 horas, mas fala de um padrão de experiência continuada, aonde hoje como igreja somos sim reis e sacerdotes, nação eleita. Hoje somos aqueles que estamos o tempo todo trabalhando em prol de uma conexão constante com Deus. Para quê? Para que todos que estejam à nossa volta possam sim vigorar dentro de um ambiente de shabat, dentro de um ambiente de descanso. E quando você entende o que representa isso, você consegue absorver tudo aquilo que o Senhor nos diz, quando Ele fala: ei, existe alguém aqui que é maior do que o próprio templo. Vocês estão preocupados em servir o templo, porque o shabat ele vem para valorizar o templo e suas rotinas. Na lei, as leis, eu quero dizer para você algo: está aqui alguém que é maior que o templo, está aqui alguém que é maior do que o próprio sábado, e esse alguém sou eu, e esses homens agora estão trabalhando para mim. E vocês conseguem encontrar prejuízo nisso? Vocês conseguem encontrar prejuízo onde os sacerdotes de vocês trabalham no sábado e ninguém os pune? Por quê? Porque trabalho santo é exclusivo. Se eu usar desse contexto que eu apresentei a vocês, para parafrasear o que Jesus está dizendo aqui, como Jesus estivesse dizendo para eles: ei, para ter sábado tem que ter alguém disposto a trabalhar. Não tem jeito. Requer trabalho, requer disposição, requer responsabilidade, aonde quando todo mundo descansa, você trabalha. Isso fala de sacrifício. Quando todo mundo descansa e você trabalha, isso fala de alguém que precisa entender que o segredo não é trabalhar para aqueles que sacrificam, mas é trabalhar para mim. Porque quando você trabalha para mim, você consegue se mover a favor daqueles que sacrificam, e eu passo a ser a sua fonte. E Jesus vai explorar isso muito bem dentro desse contexto, a ponto de provar de forma simples e muito definitiva que ele de fato não estava quebrando a lei do sábado. Até porque ele agora vai evoluir e vai obrigar os ouvintes fariseus a evoluírem de forma profunda e verdadeira no seu conceito sobre sábado. E eu falo que eles evoluíram porque se isso não tivesse acontecido, eles teriam tudo para incriminar Jesus dentro de um pecado da lei, e eles saíram dali, por incrível que pareça, calados,
ainda que insatisfeitos, mas obrigados a reconhecer que o que lhes foi apresentado é algo muito além. Mas Jesus, muito mais do que dar uma resposta para calar a boca de fariseus que estavam ali de forma tão vaidosa só para persegui-lo e tentar, na tentativa de desabonar seu ministério, uma coisa que Jesus faz ali é uma defesa responsável, não a seus discípulos, não dentro da perspectiva de livrá-los da condenação perante a perspectiva da quebra de uma lei ou de um mandamento da quarta lei, do quarto mandamento da lei. Fica melhor assim. Não. Quando eu vejo Jesus fazendo aquela defesa, muito mais do que tirar os discípulos do dedo acusador de fariseus religiosos, ele estava ali também para defender uma fome que precisava ser saciada, uma fome que ele fez questão de compará-la a um rei que em fuga desesperado com seus soldados, uma fome produzida em meio a uma rotina sacrificial de pessoas que abdicaram de tudo, abriram mão do seu descanso, do seu conforto para caminhar com ele. E ali estavam os 12 discípulos caminhando, e ele compara esse sacrifício à rotina sacerdotal muito evidenciada nos sábados, nos shabates, daqueles que não tinham propriedade na nação, porque foram chamados para reconhecer Deus como a sua porção, como a sua herança. Jesus estava ali, e eu quero fechar essa nossa ministração de Shabat te falando do que representa a fome dos discípulos. Num primeiro momento, essa fome ela surge como um paradoxo. Como assim? Que padrão de fome é esse? Eu quero que você olhe para esse texto e se pergunte: que padrão de fome é esse? Que tipo de fome é aquele que você entra dentro de uma plantação de cereal e o come cru, sem nenhum tipo de preparação prévia? Que tipo de fome é essa? Pronto, você já respondeu. É uma fome intensa, uma fome profunda. Mas eu tenho uma outra questão. Como que aqueles discípulos, na presença do Deus encarnado, do Cristo que multiplica pães e peixes, do Deus das codornizes, como que esses homens sentiram aquele tipo de fome? Uma fome que, como eu falei, digna de ser defendida pelo próprio Jesus, aonde o próprio Jesus fala: ei, vocês estão preocupados com o sábado, vocês não entenderam nada. Olha, existe uma fome que precisa ser saciada. E quando você entra na rotina dessa fome, você vai descobrir algumas coisas que o cristianismo dos dias atuais, de um evangelho totalmente carente da veracidade, da profundidade da cruz, dessa mensagem de sacrifício, desconhece. Quero dizer para você que essa fome ela vem para nos mostrar que é possível fazer tudo o que Deus quer no tempo de Deus e ter shabates de fome, acordar dentro de ambientes sabáticos sentindo fome. E eu quero usar o ambiente sabático, por quê? Porque o shabat ele veio para provar da fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus, quando chama Israel para preservar o shabat, ele não estava só obrigando, através da lei, o seu povo a ter um dia de adoração ao nome dele, como um Deus que carece, dentro de um senso de rejeição, de ausência, ser adorado por um bando de seres humanos. E a única forma dele, Deus estava colocando à prova a sua fidelidade. E a única forma dele provar fidelidade, comprometimento com a nação, era exatamente levando-os a ambientes de descanso como povo. E eu quero dizer para você, é interessante que esse dia que espiritualmente, que profeticamente era conhecido como o dia da provisão de Deus, nem à toa que durante o período de deserto a chuva de maná ela era em porção dobrada para que se produzisse já o alimento do sábado, para que ninguém tivesse nada para fazer a não ser adorar o Senhor, provando de um tempo de descanso, de liberdade, de graça na presença dele. Esse shabat que foi tão agredido pela lei, e o máximo que a mensagem da lei conseguiu produzir é exatamente esse conceito, essa perspectiva de antecipação. E eu falo porque
é o máximo, e esse máximo, por incrível que pareça, está presente hoje nos nossos cultos, porque o máximo da nossa experiência com Cristo está muito ligado a essa lei, aonde fazemos tudo para nos anteciparmos a dores, a prejuízos. Mas eu quero dizer para você que Mateus capítulo 12 nos diz que o Shabat da graça, muito mais do que pregar antecipação, ele vem para nos ensinar a lidar com as fomes produzidas em dias de descanso, em tempos de descanso, e eu quero que você entenda esse descanso não como um tempo de ausência do que se fazer, aquele descanso humano de alguém sobre uma rede ali, relaxando. Não, o descanso da liberdade de Deus, da intimidade com Deus, da produtividade manifesta de Deus na sua vida, aonde você está no centro da vontade dEle. Eu quero dizer que é possível estar assim, lidando com experiências que apontam, que consagram você dentro de um padrão de maturidade, de vivência no reino, te fazendo ser conhecido por grandes coisas que Deus tem feito, e ainda assim acordar em sábados com fome, porque essa fome ela reflete as nossas fraquezas, os nossos dias maus, os nossos dias de nada deu certo ou tudo deu errado, os dias onde a frustração bate a porta. E eu quero dizer que esses dias existem, mas antes de pensar em fugir deles ou chorar a incapacidade de se antecipar a eles, Deus ele olha para você, e eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles discípulos no auge dessa fome, e Ele se levanta não é para te acusar dizendo: ei, se você é crente e está passando por isso é porque existe pecado, se você é crente e está sofrendo com isso é porque você está fora do propósito. Muito mais que isso, se você entende quem você é em Deus, momentos como esse vêm para promover um padrão de governo que só aqueles que aprenderam a caminhar com Cristo em intimidade são capazes de manifestar. Quero te convidar nessa noite de sábado a valorizar um evangelho que, muito mais do que te fazer antecipar a dores, mas te chama para prevalecer a elas. Quero te chamar a mergulhar nesse evangelho. Quero te chamar a provar de uma experiência que ela não se limita só à ausência de lutas, de guerras, mas ela é promovida exatamente pela disposição de lidar com situações que fogem ao nosso controle. Todos nós carregamos muitas fomes. Todos nós, ao longo da nossa caminhada cristã, ainda nesse mundo que jaz no maligno, estamos fadados a momentos de fome. Mas eu quero trazer à sua memória, eu quero marcar essa imagem que os 3 evangelhos fazem questão de trazer luz sobre ela. A imagem de discípulos que em pleno Shabat, o Shabat da presença de Jesus, o Shabat da intimidade com o Mestre, se veem diante de uma plantação de cereais e começam a comer porque eles estão com fome. Eles estão com fome. Sabe o que é lindo nisso? É que existem fomes que não serão saciadas por pratos prediletos, por comidas bem feitas, postas à mesa. Existem dias de fome que somos obrigados a comer o alimento, muitas das vezes sentindo um sabor até contrário ao que estamos acostumados, ou até que nos obriga a querer até rejeitá-lo, mas a fome é tão grande. Mas é esse alimento que vem para nos promover diante dos sábados, das fomes produzidas pelos prejuízos e dores, que infelizmente estamos expostos perante um mundo tão agredido pelo pecado. Quero que você lembre todos os prejuízos que você vivenciou até aqui, e é provável que você ainda se depare com algumas fomes que ainda não foram supridas, satisfeitas. Existe um padrão de fome que ainda não foi suprido. Você ainda carrega aquela fome de um padrão de justiça perante alguém que te gerou um prejuízo. Você ainda carrega aquela fome
produzida por uma dor de quem foi traído e até hoje não conseguiu lidar com o prejuízo dessa traição. Mas hoje eu quero dizer que há um alimento, e esse alimento chega para você não de forma sofisticada, numa mesa confortável, não. Ele é um alimento de presença, de governo de Deus, que muito mais do que te saciar em prazer, quer produzir dependência sobre você, quer mostrar para você que a glória não é sua, mas é dele. A glória é daquele que te chamou. A glória é daquele que vem para revelar um padrão de sábado que a lei não vai conseguir paralisar, que a religiosidade dos homens não vai conseguir contaminar, não vai conseguir encontrar como deter. Deus te chama para vivenciar esse sábado. Naquele dia, foi graças àquela fome, Jesus produziu uma das mensagens mais gloriosas a respeito do que significa Shabat, do que significa descanso. E definitivamente não é um dia de 24 horas. Definitivamente não é um dia exclusivo na semana. Definitivamente não é uma rotina totalmente presa a uma lei. Mas ela fala de governo, de um Senhor, da revelação daquele que é maior que o templo, que é maior que o judaísmo, que é maior do que qualquer denominação cristã evangélica. Aquele que é maior do que o próprio sábado, o Senhor da lei. E eu quero convidar você a mergulhar nesse ambiente sabático que está disposto somente àqueles que creem, somente aqueles que aprenderam a saciar-se nele, o pão vivo que desceu do céu, a encontrar nele os alimentos produzidos pela fé. E alimentos produzidos por fé é uma plantação de cereal que se come cru. Para quem já comeu, seja grãos de trigo ou um milho, você vai perceber que o gosto não é o melhor, o sabor não é o mais apetitoso. Mas quando esse alimento entra, sabe o que você está produzindo? Testemunho. As pessoas não vão olhar para você, vão olhar para Jesus e vão dizer: ei, quem o teu servo pensa que é para matar a fome dele aqui? Ei, quem os teus discípulos pensam que são? O que eles estão fazendo? Eles não vão entender. E aí o próprio Jesus vai se levantar para dizer: ei, eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei. E eu tenho poder para saciar a fome da mulher que se viu no prejuízo do adultério, do homem que se viu traído pela sua esposa. Eu continuo saciando a fome. Por quê? Porque é assim que eu me revelo. Eu era um alimento exclusivo, mas me tornei um alimento comum. Era um alimento só para os santos, para o santo dos santos. Mas me permiti me tornar um alimento mais simples, para que todos pudessem comer. E eu quero, através dessa mesa, eu quero te chamar. Prove desse alimento. Prove de um alimento que no primeiro momento parece sem gosto, mas coma dele, porque o governo dele está entrando hoje na tua família, nos teus negócios. E aonde haverá fome, aonde há fome, há sim alimento. Um alimento que vem para nos fazer viver o maior de todos os sábados. Um sábado que não é produzido por um calendário nem por uma lei, mas por aqueles que aprenderam a trabalhar a favor do Senhor do sábado. Por aqueles que aprenderam a trabalhar a favor do Senhor do sábado. Por aqueles que se tornaram verdadeiros provocadores de sábado, aonde o Senhor os envia. Receba alimento. Está na hora de comer. Está na hora de provar dos cereais, dos grãos que chegam à boca, meio sem sentido, meio sem gosto, mas que vem para produzir cura, vem para te tirar de fomes. Ei, Deus, vem. Nós não queremos sair desse sábado do teu governo, desse sábado aonde tu és Senhor, desse sábado
sobre famílias e manifesta o teu reino dentro de casas agora. Consagramos a Ti, Senhor, este pão, este vinho que refletem presença, que refletem governo de Deus, aonde os Teus filhos estão, te agradecendo por um momento tão precioso. Que o Senhor continue a fazer, a falar em nosso meio. Continue, Senhor, a se promover. Nos dê, Senhor, uma noite sabática, Senhor, de descanso, de presença, de governo de Deus. Nos dê um domingo sabático, onde estaremos aqui amanhã, prontos para manifestar esse lugar de descanso, esse ambiente de descanso, aonde Tu és Rei, em cada toque, em cada palavra, em cada oração, em cada cumprimento. Vem, Senhor, governa. Nós vamos fechar essa noite nesse ambiente de adoração, mas eu te convido dentro desse ambiente de adoração a orar. Ore pelos elementos. Como já orei, eles são consagrados ao Senhor. Quebramos todo e qualquer tipo de consagração contrária, mas declaramos que esses elementos vêm para revelar a atmosfera sabática que revela Cristo, não a atmosfera sabática da religiosidade e suas vaidades e suas superficialidades, mas a atmosfera do governo daquele que nos faz vencer fomes, prejuízos, por mais intensos que eles sejam. Receba comunhão, receba vida, receba descanso de Deus, receba grãos de cereais que vêm para satisfazer a sua fome e te fazer superar os lugares de tragédias e prejuízos que tem resistido o teu descanso em Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só nessa noite de sábado, mas em todas as noites, em todos os dias da nossa vida. E que assim seja sobre toda a igreja do Senhor na terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém e amém. Shabbat Shalom. Vamos adorá-lo. Vamos glorificar o Senhor da presença. Deus nos abençoe.